Então, nós estamos agora no segundo bloco, o grupo Política e Tributação, que já fez aqui o convite para o Natanael fazer parte aqui do grupo Política e Tributação, Aspectos Materiais e Processuais. Está escutando o doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco, Antônio Natanael Martins Sarmento, professor titular da Universidade Católica de Pernambuco. E a gente estava falando agora sobre já a Revolução Russa e esse controle que Stalin começou a ter, e parece que até contra a vontade de Lenin, não é? Mas Stalin era um homem muito inteligente. Quando ele foi falar sobre a morte de Lenin, ele chegou para a viúva, é isso que conta a história, a viúva de Lenin disse: olha, você vai ao enterro que eu estou organizando. Foi um grande enterro. Ela disse: não quero ir não. Aí ele disse: olha, você vai, porque se você não for, eu arranjo outra viúva para Lenin. Então, ele era de uma presença assim: eu arranjo outra viúva para Lenin. E dizem que ele não era bom orador, mas note bem, durante a apresentação do testamento de Lenin, ele chegou e disse para o povo, né? E ele é tido como um mau orador, chegou e disse para o povo mais ou menos assim: está gravado, é importante que se note que isso está gravado. Ele chega e diz para o povo assim: olha, eu quero dizer para vocês que Lenin não me queria continuando aqui na sequência aqui do partido, no poder. Lenin não me queria, eu me esforcei tanto aqui, já indicando aqui os membros do comitê, e eu vou abrir mão, eu quero dizer para vocês que eu não quero mais continuar à frente do comitê, eu vou sair. Aí o povo: não, Stalin, continue, e assim Stalin conseguiu continuar. Quer dizer, na verdade ele havia, perante aquele povo todo, dito: eu estou abrindo mão do meu cargo, eu não quero continuar, mas já uma expectativa de que haveria a continuidade. Ele controlava tudo o que ele dizia. Depois de uma palestra, de uma apresentação, ele estudava aquilo que efetivamente tinha funcionado e aquilo que não tinha funcionado. Fala um pouco desse Stalin e dessa hegemonia que ele criou no comitê. Tenho certeza. Primeiro, ele tinha um controle, aí um conceito um pouquinho diferente do que seria a hegemonia para o Antônio Gramsci, né? Certo. O Gramsci vem depois, né? Mais molecular, uma coisa mais no âmbito da conquista cultural, ideológica, né? Mas você deu um exemplo, essa história aí da Assembleia, que eles renunciava e disse: olha, eu vou tirar, que ele só fez isso porque já tinha preparado e tinha certeza que não iam aceitar a renúncia dele. Tudo organizado. Estava tudo organizado. Primeiro que só fazia isso. Então, mas esses são isso é o lado aparente do espetáculo, não é? Certo. O lado aparente do espetáculo é igual a ponta do iceberg. O que é que está por trás? Não é? Tá. A Rússia toda nunca foi democrática, nem antes de Stalin, nem com Stalin, nem pós-Stalin, nem durante todos os czares, nem durante todos os líderes do Partido Comunista, nem o pós-comunista, o pós-debacle da União Soviética hoje também não é democrático. Certo. Aí entram para ter uma contribuição, digamos, mais ocidental para o marxismo, da coisa da hegemonia, da conquista molecular, da conquista pela cultura. Até porque Lenin vivia na alta sociedade europeia, né? Sim. Era muito comum ele e Trotsky serem recebidos pela alta sociedade. Eles falavam vários idiomas. Isso. Agora veja, nesse mesmo escrito que você fez, que é verdadeiro, que Stalin não era preferido de Lenin, que Lenin referia-se a Stalin como um georgiano. Exato. Era um georgiano, não dizia nem o nome dele. Mas ele também não dizia que não queria também Trotsky, é importante que se diga. O Trotsky não era da predileção dele. Certo. Na verdade era um jovem, e agora me esqueça o nome, se dependesse de Lenin, era uma jovem promessa do partido, um intelectual, que também tem um livro escrito, que agora não lembro o nome aqui do curso na cabeça. Mas a questão voltamos à questão da hegemonia, que é a questão central. Do primeiro tempo da hegemonia, você colocou bem. Aí, o que eu acho fundamental nessa história toda é o seguinte: você tem razão,
sempre em qualquer sistema de decisão, você vai ter quem define. Então não se trata de dizer quem, não se pode evitar dizer quem manda, quem decide, quem dá a última palavra. Vai ter sempre alguém, ou um conjunto. É verdade. O problema é saber. Mas se houver. Deixa só Claro. concluir para mim. A grande questão é saber como, já que isso é um dado que nós não podemos retirar da decisão, é a gente discutir como é que podemos tornar essa decisão menos, digamos, pessoal, que aí pode entrar elementos de traços de personalidade que não se pode negar de um. Temporariedade de mandato. Temporariedade de mandato. Você acredita que esse seria um caminho? Evitar que as pessoas fiquem 4, 8, 10, 12 anos à frente do poder. E aí eu falo poder no Estado, na universidade, na justiça, enfim, o poder em geral. Meu amigo Hélio, eu sei que você vai discordar de mim. Tá. Mas nós somos amigos e os amigos têm que dizer francamente, né? Eu não acho que essa seja a essência da questão. Do meu ponto de vista. Não é a questão da temporalidade. Embora, nos sistemas representativos que nós temos, no molde em que temos, a continuidade, ela é trágica, ela é péssima e a gente somos levados. Agora, o que é o problema? Mas eu acho que essa não é a essência do problema. Perfeito. Porque, para mim, por exemplo, E qual seria a essência? A essência é o seguinte, é como fazer. Quer dizer, você poderia ser o governante que dava a última decisão no Brasil, enquanto tivesse vida e lucidez para fazê-lo. E não ser exatamente uma ditadura, desde que aqui existisse um controle, um controle tal nas suas decisões, que você não fosse tão absoluto e tão sozinho para decidir. Mas não poderia ocorrer o que ocorreu com Stalin, quer dizer, Stalin, antes de fazer o discurso, já acerta com todos do comitê: olha, eu vou dizer que vou sair e vocês vão pedir para eu ficar. E tal ordem que, se a gente escolhe, se uma pessoa está há muito tempo no poder, ela vai compondo toda uma burocracia. Os cargos comissionados, as funções gratificadas, e tal ordem que, se ela fica muito tempo, quando um outro assumir o poder, admitindo que 10, 12, sei lá quantos anos depois, vai ter muita dificuldade de exercer o poder, porque toda a burocracia já é de um poder anterior. Olha, estou sendo claro. Eu acho assim, que você tem razão quando fala na burocracia. Se você tem um copo d'água, é fácil você botar o veneno no copo d'água. Mais fácil do que você envenenar o oceano. Não é isso? Um oceano mesmo. Agora, a minha ideia é que o oceano, essa é a alegoria que eu estou dizendo, que o oceano possa ser o elemento fiscalizador permanente. E, por exemplo, você, hoje, com os elementos que nós temos de tecnologia, as grandes decisões poderiam passar pelo conjunto da população brasileira, a sua maioria dos eleitores. Você tem, inclusive, no Brasil, que é pioneiro em voto digital. Então, porque, por exemplo, quando se vai uma reforma de previdência, uma reforma trabalhista, que vai para um congresso, isso fica apenas com um congresso que vai se reunir, e não vamos discutir aqui mérito para não falar mais. Mas e por que não botar, por exemplo, fazer que existem os institutos do plebiscito e do referendo, e não se faz um referendo e um plebiscito no país para saber se o país quer, se a maioria do país quer um plebiscito, os eleitores dizerem se essa deve ser a pauta do Congresso, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Posso dar um exemplo dentro disso? Porque a disciplina exatamente é essa, direito financeiro e tributário. Só que para a população se manifestar, ela precisa possuir dados confiáveis, não é? Pois bem, e eu venho batendo nessa tecla, é necessário nós termos dados confiáveis sobre a Previdência. A última entrevista aqui que eu fiz foi exatamente sobre a reforma previdenciária com a desembargadora Marisa Ferreira Santos. É preciso ter dados confiáveis. Eu cheguei, inclusive, hoje, mais uma vez, normalmente eu não consigo aprovar isso no PPGD da Unicap, a sugerir o capital no século XXI. Normalmente não se pretende, o PPGD da Unicap não costuma aprovar essas minhas sugestões. O capital no século XXI, ou seja, é necessário acompanhar o orçamento. Além de falar, além da retórica, é necessário eu ter condições, inclusive com dados de execução orçamentária, para me pronunciar a respeito de um tema, que seja a reforma trabalhista, Sim, que seja a reforma previdenciária. Mas eu sinto tanta dificuldade em relação a isso. Você concordaria com isso? Concordo plenamente. E diria o seguinte, eu concordo que seria necessário que se fizesse o debate, que se levasse para o programa da universidade. E aí você pergunta, por exemplo, eu como sem ser um
sem ter aqui, sem ser aqui um especialista na área, mas eu diria o seguinte: por que se o Brasil, pelos dados do Banco Mundial, e aí eu vou considerar o Banco Mundial como uma fonte confiável, até certo ponto, pelo menos, o Brasil apresenta uma das maiores concentrações de renda do mundo, está entre os países. Grandes assimetrias. Grandes assimetrias, isso é um dado do Banco Mundial. Então, por que a tributação sobre as grandes fortunas nesse país, que está prevista desde a Constituição de 88, que a gente até hoje não foi regulamentada e não se faz, e antes disso já se vai fazer outras coisas. Interessante sobre isso. É muito comum se dizer em relação ao imposto sobre grandes fortunas, que depende de lei complementar, desde 88, desde 5 de outubro de 88 depende de lei complementar, e se diz, olha, se viesse um imposto sobre grandes fortunas, o capital ele sairia do Brasil, ele fluiria para outros países. Então coloca o problema, sabe, Natanael, no seguinte: ele iria para que país? Porque se ele for para um país do primeiro mundo, a tributação sobre a renda é maior. É maior. Sobre a renda. Sobre o patrimônio também é maior. O Brasil, por incrível que pareça, é um dos países que tem a maior tributação sobre o consumo e a menor tributação sobre o patrimônio. E uma tributação sobre a renda abaixo da média. Então, se ele for para um país mais desenvolvido, vai enfrentar uma tributação maior. Se ele for para um país menos desenvolvido, politicamente instável, corre o risco de o capital chegar num país politicamente instável, evaporar, simplesmente perder. Então, acho que nós poderíamos começar a discutir sim a tributação. A tributação sobre o consumo no Brasil é muito maior. Por quê? Sobre a renda é muito menor e sobre o patrimônio ainda mais. Por quê? Mas será que o Brasil tem condições estaria preparado para isso? Vamos lá, ainda sobre a hegemonia. Talvez não, porque Gramsci, agora falando de Gramsci, chegou a um determinado momento, Natanael, que as pessoas estavam morrendo tanto. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolução Russa, era muita morte. Então elas não queriam mais continuar morrendo. Então o que fazer para mudar o sistema, que não esta maneira, vou dizer, tradicional de mortes e mais mortes? Aí vem Gramsci preso e imagina o seguinte: é necessário controlar a educação. É preciso, lentamente, mas é preciso controlar a educação. Isso já foi dito há tanto tempo. Será que hoje nós não temos um forte controle da educação no seguinte sentido? A gente está falando aqui sobre manifestação livre de pensamento, que é nisso que eu acredito. Qualquer pessoa que for contra isso, certamente vai contra a minha perspectiva de vida. Só que para haver liberdade de manifestação de pensamento, é necessário que haja informação. Sem informação, se a pessoa ignora um assunto, então ela pode imaginar que está sendo livre, mas na verdade ela está sendo livre nos limites da sua ignorância. Exato. Então livre não está. Então, quando você tem um controle da educação para um determinado grupo, nós não estaríamos também fazendo um grande desserviço no que diz respeito à liberdade de manifestação do pensamento? Eu estou sendo claro? Muito. Mais ou menos, e é assim que as coisas funcionam. Quer dizer, não é necessário usar do porrete se a boiada pode seguir voluntariamente de caminho ao matadouro. Ou seja, o convencimento ele se funciona primeiro no suporte ideológico, pelas ideias e os valores culturais, né, que gera a hegemonia, que vai determinando a hegemonia. E quando esse convencimento não é o suficiente para esse pensamento hegemônico, ele não é suficiente para prevalecer o grupo, o núcleo dominante, que Gramsci fala, o bloco histórico, aí é onde entra a força repressiva. Aí é que tem lugar a força repressiva, porque a necessidade da força repressiva, de forças armadas, forças policiais. Quer dizer, o cacetete só entra quando o convencimento não funciona. Quer dizer, você vê quando a população americana vai lá para o Wall Street, e aquele negócio da crise recente sobre aquilo ocupou. Então, o governo americano, tido como uma democracia, exemplo da democracia dentro da Carta dos Federalistas e tal, que ele juntou de policiais e recrutou nos estados vizinhos, foi quase a mesma quantidade dos manifestantes para poder conter o negócio. Então, isso é a democracia.
país que tem possível uma estátua da liberdade. Sim. E na verdade ali estavam as pessoas da cidadania americana, apenas não eram os donos do banco. Mas eu te pergunto, você que convive na universidade comigo há tanto tempo, é possível na universidade atualmente nós darmos espaço para todas as linhas de ideológicas, políticas, sociais? Será que nós não vivemos em um ambiente de ódio recíproco? Tipo assim, há pessoas que se dizem de direita, pessoas que se dizem de esquerda, que não conseguem escutar umas às outras e, portanto, se odeiam. E será que a universidade não poderia ser, pelo menos, um ponto de partida onde grupos de pesquisa que pensam de maneira bastante diferente convivessem, sem que um tentasse destruir o outro? Você está coberto de razão. Nós estamos falando francamente, com franqueza de... Sem dúvida, como sempre, né? Com franqueza de amigo. Dizer que a universidade ela é um celeiro da democracia, digamos, num lugar, num país de tradição autoritária, né? Seria um profundo equívoco, mas não é. Não há uma democracia. Eu sou eleito representante do departamento sem votar, porque somos poucos doutores e titulares. Aí eu termino sendo eleito. Sim. Aí também, porque por alguma razão, por gostar ou não gostar do que digo, do que falo, não me comunico das reuniões do conselho. Aí eu não participo do conselho e não vou dizer que, por exemplo, acho que tem uma série de regras que deveriam ser mudadas, que deveriam ser alteradas, mas ninguém quer ouvir. As pessoas querem chegar. E quando chamam você para a reunião, olha, tem uma coisa para decidir aqui, no meio de uma aula, você assina uma presença, sai correndo e pouco contribui. Então não há, esse espaço democrático não existe. Pode ser construído. Certo. Essa sua ideia é excelente, eu acho que nós podemos começar a trabalhar, tentar sentar para conversar, ver caminhos e começar a tomar iniciativas que comecem a abrir portas e janelas. Ou seja, esse espírito de conciliação, essa tentativa de um escutar o outro, não é? Não necessariamente concordar, mas respeitar sempre. Sim. Não é? Você não acredita, como eu, que esse é um dos caminhos? Essa é a alternativa. Certo. Essa é a alternativa. Porque o que é que vai acontecer? Ainda que você tenha um segmento que seja hegemônico e que depois, se perder a paciência, bate a porta e tranca, não dá mais para lhe ouvir, fecha a porta, tranca, mas você vai conservar, você vence, mas não ganha. Certo. Você vence o debate. Mas o que é vencer o debate? Para mim, vencer o debate não é atrair mais palmas, não é ser a vedete da cena. Para mim, vencer o debate é deixar algumas dúvidas. Certo. No pensamento adverso. É abrir a possibilidade da pessoa dizer, eu vou ficar com o questionamento, vou pensar sobre isso. Eu não concordo com nada que esse camarada me disse. Mas ele me deixou com algumas dúvidas. Que eu preciso pensar. Ou seja, aquela figura do autoritário democrático, porque é muito comum se falar em democracia, não é? E, na verdade, não se agir dessa maneira, porque a democracia é difícil e pressupõe sempre a busca de acordo, sem quebras, mas com busca de acordo. E aí eu te pergunto o seguinte, trazendo para o mundo atual, eu vejo em Portugal, chegasse a falar, o Partido Comunista Português, hoje ele existe, não é? E ele propõe direitos trabalhistas mais amplos para Portugal, para os trabalhadores de Portugal, mais ou menos dentro daquela mesma estrutura do norte europeu. Se pode dizer, mas isso é impossível orçamentariamente. Mas existe um partido para defender, digamos assim, mais direitos trabalhistas, me parece razoável, não é? Que ele tenha voz para isso. Fala sobre o comunismo hoje, que não morreu. Existem partidos comunistas pela Europa. Estou citando o Partido Comunista Português.
Não é? É um negócio curioso. Um outro tipo de comunismo, para ficar claro, que eu sei que muitos vão dizer, mas o comunismo pressupõe a ausência de Estado, Sim, um só sim, partido, certo. não é? Mas parece que é também possível Certo, falar se identifica com o comunismo os países que tiveram estados socialistas e tal. Vamos falar, mas isso é um negócio muito curioso. Tá. Quando aquele Francis Fukuyama, que escreveu O Fim da História, com Sim. uma debate do Muro de Berlim, dizendo, bom, agora chegou a história, se a história era a luta de classe, agora acabou, porque o capitalismo é o último estágio do desenvolvimento, você não vai ter mais o perigo lá, e nós chegamos ao final da história, né? Aí é um negócio muito curioso, porque aí você diz, a União Soviética não existe mais, acabou. O comunismo acabou, o leste europeu acabou. A Alemanha Oriental, a queda emblemática. 70 anos de leste europeu. De Berlim. Quer dizer, Cuba é um negócio, vamos dizer, uma sequela, não apita nos jogos internacionais, não tem poder, nas relações internacionais não influenciam, uma ilha, literalmente, pequena demais. A China, que é um grande país, tá, mas capitalizou-se. Aí, diante disso, o comunismo, quer dizer, o comunismo para uns pode ser uma saudade de um passado glorioso que nunca foi. Certo. Foi temerário. Primeiro, isso é uma falácia, uma construção ideológica. Primeiro, você está construindo no seu discurso a partir do discurso do outro, dizendo o que é que o outro pensa. O comunismo hoje? O que é que o outro pensa, né? Eu estou dizendo isso por uma coisa muito gozada, que, em geral, as pessoas constroem o meu discurso e não me deixam discursar. Não deixam dizer, olha, o comunismo é isso aqui, papapá. Então deixa eu dar a oportunidade para o comunista dizer o que é que ele pensa do comunismo, claro, ou do que é, né? Está entendendo o que quer dizer? Então é o seguinte, eu acho que o comunismo, e porque eu ainda me identifico e me coloco como comunista, né? Eu acho que é uma ideia generosa. A ideia de um convívio comunista é uma ideia generosa, uma ideia mais humana. Foi realizada em algum lugar. Mas define, ou pelo menos dá uma ideia mais concreta mais do que concreta. seja A base central do convívio comunismo é um tipo de sociedade onde cada pessoa, cada indivíduo, seja capaz de produzir de acordo com a sua capacidade. De acordo com a sua capacidade. Ele tem uma consciência social que... Seria de cada um segundo sua capacidade a cada um segundo sua necessidade. Sua necessidade. Socialismo utópico. Essa para mim é a base da sociedade comunista, uma sociedade... A utopia. Autorregulável e tal. Bom, utopia numa certa perspectiva, eu não chamaria de utopia, porque o Thomas More que aí vai representar um outro paradigma do liberalismo inglês, não é? Do pensamento da Revolução Inglesa, já uma outra revolução. E não menos sangrenta. Cortaram cabeça de rei, cortaram muita gente, não é? Então, as pessoas às vezes falam assim, a Revolução Comunista matou muita gente, mas como? Mas o que seria o comunismo para tu hoje? O que é que a gente pode, digamos assim, você como um comunista, identifica o que é o comunismo e na tua perspectiva ele existe ou pode vir a existir, fugindo dessa ideia de hegemonia, de alguém mandar no outro por muito tempo e terminando, às vezes, como quase sempre, né, em qualquer sistema, quando alguém tem um poder absoluto, ele destrói então, para ser comunista, você ser, primeiro ser um antagonista, no sentido de fazer o combate o sistema capitalista. É um pressuposto básico. Se você não combate o capitalismo, você não pode ser comunista. Ou você é comunista ou é capitalista. Tá certo? Então, é preciso fazer um combate. O homem não é egoísta demais. Se nós conseguiríamos mudar o homem... Agora, é preciso mudar o homem, porque se não mudar o homem, você não vai atingir. E aí é onde pode estar o aspecto, digamos, utópico da proposta. Não é? Você dizer, de cada um, de acordo com sua capacidade, você tem que ter um homem novo, com a consciência social tal, que vá trabalhar até a exaustão das suas forças físicas e intelectuais, mas ele está trabalhando socialmente insatisfeito. E se precisar retirar para ele retirar apenas aquilo que ele necessita, sem precisar acumular. Se eu sei, por exemplo, eu trabalho, digamos que eu trabalho muito mais horas de trabalho e gere um tipo de, digamos, riqueza produtiva maior do que um outro fulano, mas o outro fulano precisa mais do que eu.
Então, eu não preciso tirar tanto equilíbrio, coisa Porque o terrível é que eu fico pensando na Sibéria. Quer dizer, o que Sim. Stalin fazia? Ele botava as pessoas para trabalharem na Sibéria durante 3 anos. Naquele frio imenso. prisão, né? Uma prisão. Só que de 3 anos a pessoa estava cumprindo os 3 anos, 5, 10, 15. E aí é de cada um segundo a sua capacidade, a exaustão até a morte. Não, mas aí era. É possível controlar o homem? Parece que esse é um ponto central. Quer dizer, um homem é egoísta. Então, como é que a gente vai vencer esse gene egoísta e implantar algo diferente? Aí é que eu digo, a única maneira de controlar, porque você não terá nunca segurança sobre o que passa na mente de uma pessoa individualmente, 24 horas por dia. Isso ninguém pode ter, nem na sua, nem na minha, Claro. nem na de ninguém. 24 horas você saber o que pode fazer. Agora, a necessidade que eu digo do quem controla o controlador. É a maneira, isso é que eu digo. Há uma necessidade de reformular as estruturas de controle para diminuir o mínimo possível esse poder decisório ser unívoco. Por isso que, para mim, o essencial não é o indivíduo, ou quanto tempo ele vai passar no posto com as Agora atribuições. reconheça que se um indivíduo, mesmo fica muito tempo no posto, isso pode trazer, eu tenho uma chance de trazer uma, digamos assim, uma possibilidade de um certo autoritarismo. Olha, eu que defendo o chamado Fora Temer aí, e eleições diretas já, iria para o Fica Temer, se ele aceitasse trocar por um modelo que nós sentássemos de controle. Ele poderia ficar até morrer na presidência da República, por mim não haveria problema. Mas isso é utópico, não é não? A gente imaginar que as uma pessoas... estrutura de controle social, uma estrutura de controle social, onde, inclusive, o poder dele, inclusive os elementos controladores da sociedade, tivessem o direito de revogação, na hora que ele tivesse fazendo alguma coisa, pudesse ser destituído. Então haveria sempre a espada de Damocles sobre aquele que decide. Essa que é a questão. Agora, se você é eleito, né, pega 10 milhões do sistema financeiro, se elege deputado, não tem compromisso nenhum. Depois vai receber dinheiro de logo, ou chega à presidência da República. Toma as decisões e não dá satisfação para ninguém. Não importa que você passe 5 anos, ele vai dizer, é democrático? Foi eleito? É democrático? Está representando a nação? É complicado. Sim, então a aposta na educação, mas dentro de uma educação poliédrica, ampla, com possibilidade de grupos de pesquisas mais variados, pensando de maneira diferente, terem espaço dentro da universidade e também um sistema de controle. Não é? E práticas democráticas no sentido de dizer o seguinte, olha, vamos, porque vamos aos poetas, que eles têm, é na poesia que nós vamos encontrar coisas belas e filosóficas. Né? Há um poema de Fernando Pessoa que ele diz, eu tirarei os meus olhos e colocarei no lugar dos teus. Tu tirarás os teus olhos, eu me verei com os teus olhos, tu me verás contigo. Parece que isso é um pouco cristão também, no seguinte sentido. Antes de Cristo se falava, não faça ao outro aquilo que você não quer que se faça contigo. E com Cristo, faça ao outro aquilo que você quer que se faça contigo. Ou seja, a gente começou falando sobre ampla defesa, sobre o comunismo, e estamos terminando falando sobre uma frase cristã. E aí? Jesus Cristo era um bom comunista. É isso que eu ia perguntar. É isso que eu ia te perguntar. De repente, o Marx, não é? Na sequência do Feuerbach, entendia que a religião era o ópio do povo. Ou seja, o povo já sofre, não tem plano de saúde, não tem plano de assistência social, ou quando tem, é muito precário, e aí precisa da ideia de Deus. Uma ideia, digamos assim, para suportar a dor do dia a dia, não é? Então, Deus para Marx não é senão isso, não é? Para Feuerbach é uma maneira de suportar a dor do dia a dia. É uma utopia que precisaria ser substituída por utopias mais concretas. E aí vem o Estado, no sentido de aquilo que Deus deveria prover, o Estado deve prover. Um plano de saúde, educação,
E aí, como é que a gente compatibilizaria, se é que é possível compatibilizar essas duas mensagens? Para pegar o pensamento de Marx original, Certo. inclusive de uma tese que ele faz sobre Ludwig Feuerbach, que você citou, Certo. quando ele disse que os pensadores e os filósofos até hoje pensaram o mundo, Certo. mas que agora cabe transformá-lo. Certo. Então, primeiro, a gente partir de verificar que o mundo que nós temos não é o melhor dos mundos. Na verdade, é um mundo bastante conturbado, Sem dúvida. muito difícil, muito complexo. Então, precisamos mudar. Preciso ter a vontade política de mudar. Evidentemente, as pessoas podem dizer, não, a primeira pessoa tem que mudar a si mesmo, tem que ser uma mudança interior, um estoico, ou uma pessoa de uma outra orientação e tal. Você pode mudar uma mudança interior, mas você está vivendo relações sociais, relações de produção, não é? Tá. Você pode estar num camarote, mas no inferno. Tem um camarote no inferno, isso que estamos dizendo. Então, não é somente isso. Eu acho que temos que pensar na totalidade e pensar numa mudança de totalidade. Eu acho que o comunista tem que pensar nisso. Certo. Compreende? Sem negar o indivíduo. Evidentemente, não acredito nessa história do comunismo com perspectiva da intolerância, de querer eliminar o outro para poder sobreviver. Eu não quero ser o vencedor sobre cadáveres. Porque o Stalin também dizia isso, né? Quer dizer, cada pessoa significa um problema. E sabe qual é a forma de resolver o problema? Elimine essa pessoa. Não, de forma alguma. Não é quando eu falo no meu desejo de eliminar a burguesia, não é fuzilar, nem colocar o paredão, nem a extinção. A burguesia como classe. Abolir o sistema de propriedade da burguesia, eu acabo o sistema burguês de produção. Os burgueses como pessoas, os que eram burgueses como pessoas vão existir, com suas qualidades, suas virtudes, seus defeitos, e contribuir de acordo com a sua capacidade e viver de acordo com a sua necessidade. Então, meu sem amigo, precisar explorar a força do trabalho do outro, no meu ponto de vista. claro. Então, meu amigo, eu queria dizer o seguinte, desde o primeiro momento, porque como a gente sabe, talvez vocês não saibam, houve muita discussão e está havendo a respeito da, digamos assim, de se registrar em outubro de 2017 os 100 anos da Revolução Russa. Desde o início, eu, como Natanael sabe, eu disse que, e eu digo aqui novamente, que é preciso registrar, sim, os fatos históricos importantes e, claro, permitir que todos tenham o direito à voz, sem precisar acirrar os ânimos, sem precisar lançar lenha na fogueira. Ao contrário, eu acho que, como o Natanael mais uma vez confirma, né? É preciso que todos nós conversemos, que todos nós apresentemos com ampla liberdade as nossas perspectivas, e me parece que foi essa a mensagem, não é, Natanael? Essa é a ideia. Porque o que é estranhável é se o comunismo acabou mesmo, a União Soviética acabou, China não existe mais, não sei o que mais. Como é que um simples evento para discutir, e não é um simples evento, é porque esse evento traz a possibilidade de você discutir um sistema de produção de uma economia planejada que é diferente do sistema capitalista. Aí isso incomoda, que aí não pode ser falado. Aí vem um setor mais, digamos, conservador à direita e de fora para dentro, inclusive grupos não da universidade, depois entrou o grupo da universidade, que pretendeu e pressionou a própria reitoria, ameaçou a reitoria, deu um prazo de 5 dias para proibir o evento, senão tomaria as medidas cabíveis, sem dizer que medidas eram essas. Na verdade, parece que a melhor solução é a seguinte: se você não concorda com algo, e é natural que você não concorde, que você participe do debate para mostrar que você não tenha medo do debate, que você enfrente e encare o debate com respeito, inclusive para tentar demonstrar que as suas razões são melhores, que são superiores. Ou então, se não quiser, por achar que não vai ter... Sempre com respeito, Exato, eu estou dizendo. E se não quiser participar, porque vai achar que haverá algum tipo de manobra, algum tipo de... Não, é também de se esperar que aquelas pessoas que defendem as ideias recebam as críticas. Não, sim, não é? Mas eu estou dizendo assim,
E também, o que é, como o espaço é igualmente democrático, que essa pessoa promova um debate sobre esse mesmo tema na sua perspectiva, ou sobre outro qualquer, que de sua perspectiva e da sua preferência, tem um livre direito de promover. Mas a não integração, não, proibir não. Mas não eu acho que é proibir. possível pedir a integração. Sim. Não é? Eu acho que é um evento importante e esse evento não deve ser proibido, ao contrário, eu como considero esse evento um evento importante, eu quero participar respeitosamente, porque isso me parece um pressuposto necessário. De qualquer iniciativa universitária. Eu queria agradecer, sabe, Natanael, você ter vindo nesse momento que foi e ainda está sendo um pouco conturbado. Eu espero que isso reduza, que dentro da universidade as ideias possam entrar em conflito, mas respeitosamente. Queria te agradecer. Muito obrigado, digo eu. Muito obrigado, digo eu. Agora, é muito difícil sermos democráticos numa tradição tão autoritária como a nossa. Nós somos um país que tivemos 3 séculos de escravismo. Quando colocamos um império através de um golpe de cima para baixo, uma república de cima para baixo. Vivemos uma república oligárquica numa primeira fase. Uma revolução que não foi revolução em 30, foi um golpe, uma transferência de grupos oligárquicos. Mas a nossa geração, talvez, que tem, digamos assim, uma carga pesada em termos de passado, ela precisa também começar a entender, quando eu digo a nossa geração como professores, como estudantes, porque nós somos estudantes também, não é? Essa geração mais nova precisa entender que as ideias podem ser diferentes. Sim, mas é preciso conviver com essa diferença. Podem e devem, porque se nós, numa perspectiva dialética, o que é a dialética? É a lei do movimento e do desenvolvimento. A lei do movimento e do desenvolvimento. Esse movimento e esse desenvolvimento, inclusive das ideias, ela só se dá com tese e com a antitese, que é a antítese, né? Para se formar uma síntese que passa a ser, essa síntese não é uma síntese absoluta, nem parada no tempo, essa síntese passa a trazer contradições internas, aí você tem teses, novas antíteses, novas sínteses, novas teses. O movimento, na dialética, a única coisa permanente é o movimento, e a única coisa enriquecedora. O que significa dizer que já está convidado para o grupo Política e Tributação, porque a gente funciona assim o tempo todo. Todo mundo tem amplo acesso ao debate, as nossas ideias são variadas, e eu acho que é isso que faz, o grupo Política e Tributação, digamos assim, e é o que eu espero, está no coração de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado.